Bem, voltamos e eu volto numa companhia que vocês apreciam muito, que é o Dr. Edmo Atique Gabriel, cardiologista, cirurgião cardíaco, não é? E também é envolvido com nutrologia, que o seu consultório é muito pródigo nisso aí. Eu queria hoje falar um pouquinho do Tom Cruise. Aí vocês vão perguntar, o que tem a ver o Tom Cruise com o Dr. Edmo? O Tom Cruise tem coração. E o Tom Cruise está na ordem do dia, porque se o filme é muito bom, o Top Gun Maverick, que está em cartaz, o que mais se fala, Edmo, é da jovialidade do Tom Cruise. É um cara que acabou de fazer 60 anos, dispensa dublês nas cenas que ele faz, mostra um vigor impressionante e ninguém dá 60 anos para ele. Agora, como é que eu fico igual ao Tom Cruise nessa altura? Eu já não consigo mais, porque eu já passei dos 60, não é? Mas eu queria uma visão geral sua, porque você vai nas rodas. Olha, esse filme é muito bom, o Top Gun. Mas vocês viram o Tom Cruise? Nossa, o Tom Cruise, quer dizer, eu acho que ele deve ter uma vida muito disciplinada, não é? Com certeza, Mauri. Para que uma pessoa, em qualquer idade, mas sobretudo 60 anos de idade, como é o caso dele, consiga desempenhar a performance que ele tinha no passado da mesma forma nos dias atuais, dispensando dublês, mantendo uma boa aparência, isso realmente tem que ter uma autodisciplina muito grande. E isso pode acontecer tudo a partir de um mindset. Essa expressão mindset significa aquela atitude mental positiva que todos nós deveríamos ter como princípio na vida. A partir dessa atitude mental positiva, você consegue se disciplinar em termos alimentares, em termos de estilo de vida, em termos comportamentais. Agora, claro, deixando uma ressalva, todos nós temos o nosso limite individual. Você ressaltou o caso do Tom Cruise, não significa que todas as pessoas conseguirão fazer o mesmo que ele, mas todos nós temos a capacidade dessa autodisciplina e desse autopoliciamento, para que a gente possa ter uma vida mais longeva, possa envelhecer com mais saúde, com mais qualidade e com mais plenitude. Mas para chegar com essa aparência, o Tom Cruise, com essa disposição, ele deve ter sido um cara que perdeu metade da vida fazendo exercício. É a suposição que nós leigos fazemos. Pode ser? Pode ser. Na verdade, uma pessoa que consegue realmente nessa idade manter todos esses atributos, tanto intelectuais, físicos que ele consegue, é lógico que a gente sabe que ele dedicou boa parte da vida dele para isso. Até por uma questão profissional e por um bem-estar pessoal. Então isso é possível, isso é real, ele é um ser humano como qualquer um de nós. Claro que ele tem às vezes algumas facilidades, mas todos nós podemos, dentro da nossa realidade, buscar o que é de melhor. O interessante é sempre também procurar uma orientação de um especialista. Certamente o Tom Cruise ele não ficou restrito à sua opinião própria. Ele buscou uma orientação médica, por exemplo, bem embasada. E nos dias atuais, algo que eu gosto de destacar é que é muito bacana você ter dentro de um mesmo ambiente ou com uma pessoa de confiança, um médico de confiança, que reúna várias possibilidades. Eu vou dar um exemplo. Eu costumo trabalhar não só com cardiologia, você citou que eu sou cirurgião também, que trabalho com nutrologia. Eu trabalho com a cardiologia, eu trabalho com a prevenção, eu trabalho com nutrologia para melhorar o desempenho das pessoas, tanto mental como físico. E, na verdade, uma equipe multidisciplinar é importante. Certamente o Tom Cruise ele não é acompanhado só por um médico. Existe um cabeça do processo, obviamente, que deve ser um médico, mas uma equipe multidisciplinar ela é importante. Por isso que eu também estou procurando fazer isso e tenho tido bons resultados. É importante você trabalhar em grupo, no mesmo ambiente, para que as pessoas realmente percebam que elas conseguem emagrecer, conseguem envelhecer com mais saúde, conseguem selecionar melhor o seu estilo de vida e também a questão do exercício físico, saber qual a melhor modalidade, qual a intensidade. Como preservar o coração nos seus limites. Exatamente. Os limites do coração dependem muito dessa avaliação, desse check-up, dessa abordagem multidisciplinar, uma abordagem holística. Eu não posso olhar a pessoa só como um coração, eu olho como um todo. Essa é a minha função como médico. Por isso que eu preciso agregar mais conhecimentos para isso. Isso significa que academias de ginástica deveriam manter um médico lá?
Essa seria uma alternativa interessante, ou pelo menos ter a parceria com o médico. Por exemplo, me dar qual é o meu limite na minha idade, não Exatamente. quero que tenha Tom Cruise. Gostaria muito, mas pelo menos perseguir. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, né? As pessoas, quando procuram hoje o cardiologista, elas não querem somente o remédio para hipertensão. Elas não querem só o remédio para arritmia. Elas querem entender melhor do seu organismo. E muitas vezes a causa do problema é emocional. Por isso que eu insisti com essa questão que certamente o Tom Cruise está preservando muito bem. O mindset, que é essa atitude positiva. Isso não é só tomar um remédio, não é só comer bem, não é só fazer atividade física. Você tem que criar uma teia de elementos, reunir isso de uma forma consistente para que realmente você execute consigo mesmo e, no caso, o médico em si, possa oferecer para as pessoas que querem esse caminho. As esteiras, não é, essas domésticas ou de academias em prédios e etc., elas costumam ter um medidor do batimento cardíaco. Mas é confiável? É uma forma indireta, vamos dizer assim, não é algo totalmente direto, porque você não está ali com um cateterzinho, com um aparelho dentro da artéria para medir com precisão. Mas é um apoio indireto que existe para pelo menos dar uma posição para essa pessoa. Olha, a sua frequência cardíaca agora está em 120, 130, mas aí vai depender previamente desse check-up, dessa avaliação holística, a partir da qual o médico vai poder dizer o melhor desempenho para você em termos de emagrecimento, de não sobrecarregar o seu coração, é uma frequência cardíaca entre tanto e tanto, sendo que a partir de uma certa faixa você pode estar exposto a um risco. Às vezes a gente se depara com situações críticas, pessoas correndo em esteira, como você citou, sem nenhuma orientação e tem um mal súbito, inclusive profissionais de saúde. Lamentavelmente eu tenho colegas médicos que eu tenho informação de que fizeram isso e acabaram tendo ali uma arritmia ou até um infarto durante um esforço sem uma coordenação adequada. Sem a coordenação. Agora, existe uma idade máxima, uma idade limite, uma idade que você fixa para poder buscar essa melhor performance física e mental? Não, posso te garantir que não. E vou dar um exemplo, Amaury. Eu estou acompanhando atualmente uma senhora que tem 90 anos de idade biológica, mas a idade de aparência dela é totalmente abaixo disso. E ela recentemente foi no consultório dizendo que ela trabalha com corretagem de imóveis. E isso me impressionou muito, porque como ela não tem muita habilidade digital, ela faz tudo caminhando, ela visita as pessoas. Então, isso mostra que a pessoa quer viver, que a pessoa quer ter longevidade, que ela tem prazer, ela tem projetos na vida. Então, não existe idade máxima. O que mais que você recomendaria? Porque é um assunto tão recorrente aí nas pessoas que nos perguntam, não é? Que por causa do Tom Cruise, agora todo mundo está usando o Tom Cruise como modelo. As mulheres, então, nem se diga. Eu vou aproveitar, Amaury, para acrescentar que eu tive a oportunidade de ler bastante sobre esse histórico dele recente, do Tom Cruise. Ele destaca algo que me chamou a atenção. Além da atitude mental positiva, do esforço físico para manter o corpo, de uma boa alimentação, ele destaca que ele passou a aprimorar a questão das habilidades intelectuais dele. Tocar instrumentos musicais, ler mais, se dedicar a programas culturais em maior escala. E uma outra coisa interessante é que ele passou a buscar mais comunicação com as pessoas, mais networking, o networking informal, não aquele networking digital excessivo, que todos nós somos reféns, mas aquele networking de buscar reuniões, o bate-papo. Isso me chamou a atenção porque certamente isso motiva cada vez mais aquela central cerebral que todos nós temos, que coordena tudo, que é o chamado atitude mental positiva. Eu acho que esse detalhe é fundamental. Doutor Edmo, tem muita gente que não tem recursos para poder recorrer a essas prevenções antes de se lançar a um exercício físico que é mais fácil, mais barato, não é? A essas pessoas, dê pelo menos aí 3 recomendações que elas não podem se esquecer. Essa questão é fundamental porque a gente vive isso no dia a dia do consultório. Quando um cardiologista ou alguém que trabalha com nutrologia e cardiologia vai orientar uma pessoa, a gente se depara com essa situação. Como que eu vou dizer os alimentos ideais, Amaury, para uma pessoa que não tem recurso? Como que eu vou recomendar 3 vezes por semana atividade física se ela não consegue nem se manter? Então, o que ela pode fazer? Em termos de alimentação, aumentar dentro do possível os vegetais, a água.
Então, são duas medidas simples: comer mais vegetais, e aí estão as hortaliças e as frutas, sejam elas quaisquer, e tomar mais água. São duas medidas simples e baratas. Uma outra coisa importante: descansar melhor, tentar preservar melhor o sono noturno. E para isso é não se alimentar com coisas pesadas à noite, não tomar excesso de bebidas alcoólicas à noite, não tomar nada muito estimulante como café à noite. Uma medida simples que vai preservar a saúde dessa pessoa. E em termos físicos, caminhar. Não existe melhor exercício do que subir escada ao invés de ir de elevador, caminhar no plano sempre que possível, ao invés de ficar de carro, de moto. Ou seja, são coisas que certamente são mais acessíveis à população em geral. Edmo, obrigado. Obrigado, Amorim, novamente. Seguirei esses conselhos. Combinado.